Lutero e a pandemia. Ao longo da vida de Lutero, manifestaram-se diversos ciclos da peste negra na Alemanha. Por exemplo, em 1505, quando Lutero iniciou seus estudos na Faculdade de Direito em Erfurt e posteriormente ingressou no mosteiro agostiniano, local onde a peste ceifou a vida de diversas pessoas, posteriormente também a de dois irmãos de Lutero. Em 1516, há registro de que a peste começava a chegar novamente a Wittenberg. Outros surtos da doença se manifestavam em 1527, 1535 e 1538 a 1539. Em 1527, quando a chegada da peste se evidenciou em Wittenberg, o príncipe eleitor da Saxônia, João o Constante, ordenou a transferência da universidade local para Jena, uma cidade localizada aproximadamente a 170 quilômetros de Wittenberg. Mas Lutero, juntamente com o pastor Johann Buggenhagen e os capelões George Roth e João Mantel, decidiram permanecer na cidade. Lutero acolheu a todos em sua casa. O antigo mosteiro agostiniano e a transformou num hospital. Apesar de sua esposa Catarina estar nos seus últimos meses de gravidez e seu primogênito Hans também estivesse doente, a esposa de Rother faleceu de peste na casa de Lutero e outros doentes se recuperaram ali. Lutero continuou lecionando para que um pequeno grupo de estudantes ficasse em Wittenberg. Embora a equipe não permitia que trabalhasse como gostaria, ele estivera bastante debilitado e doente fisicamente, e depois mergulhou em uma profunda depressão. Lutero também permaneceu em Wittenberg quando a peste chegou à cidade em 1535 a 1538. Sempre estendendo sua mão a pessoas necessitadas ou abandonadas. As recomendações e os conselhos de Lutero parecem, em sua maioria, bastante atuais. Eles continuam válidos porque são provenientes da Palavra de Deus. Conselhos para diferentes funções e ações. Lutero argumenta contra a afirmação de que não se deve fugir de um castigo de Deus, dizendo que, neste caso, também não se deve fugir de uma casa em chamas, porque o fogo também seria um castigo de Deus. Também não se deveria comer e beber ao sentir fome e sede, mas esperar que essas punições parassem por si mesmas. Em última análise, não se deveria, então, nem mesmo orar a petição, livra-nos do mal. Ao contrário, diz Lutero, devemos orar contra toda forma de mal e nos proteger contra ela da melhor maneira possível, para não agir contra a vontade de Deus. Contudo, se for da vontade de Deus que o mal venha sobre nós e nos destrua, nenhuma das nossas precauções vai nos ajudar. Mas argumenta Lutero, existem pessoas que não devem fugir, mas devem permanecer em seus postos mesmo quando correm risco de vida. Entre essas pessoas, os pastores. João 10:11. Pois quando as pessoas estão morrendo, então é elas que mais precisam de atendimento espiritual para fortalecer e confortar suas consciências por meio da palavra e do sacramento, para que possam superar a morte pela fé. Mas numa situação em que há vários pastores num local, apenas precisam permanecer os que são necessários para realizar o atendimento espiritual. Os demais podem sair para não se expor desnecessariamente ao perigo. Atos 9, 25, 19 e 30. Igualmente, autoridades e funcionários públicos devem permanecer em seus postos para governar e proteger o povo, impedindo que o caos se estabeleça. Romanos 13, 4. Se, porém, devido à sua fraqueza quiserem fugir, eles só poderão fazê-lo se deixarem substitutos capazes em seu lugar. A mesma regra aplicada aos pastores e autoridades civis também vale para todos aqueles os que estão numa relação mútua de serviço ou dever. Empregados, patrões e filhos, funcionários públicos como médicos, policiais e outros, estes também não podem abandonar os que dependem deles, sem haver algum retorno, sem providenciar um substituto. Da mesma forma, ninguém pode fugir, abandonar órfãos ou outra pessoa necessitada de cuidado sem providenciar alguém que cuide deles. Lutero prossegue na sua argumentação dizendo que o amor cristão nos obriga a ajudar o próximo em todas as suas necessidades. Alguém que não vai querer ajudar ou apoiar os outros, a menos que possa fazê-lo sem arriscar sua própria segurança ou propriedade, nunca ajudará o seu próximo. Continua ele dizendo que a peste ou a punição de Deus não veio apenas como punição pelos seus pecados, mas também para testar nossa fé e amor. Nossa fé é testada para vermos
e experimentarmos como está nossa relação com Deus. E nosso amor é testado para percebermos como está nossa disposição ao servir ao nosso próximo, conforme a Escritura nos ensina. 1 João 3,16. O diabo tenta impedir que ajudamos nosso próximo, criando em nós horror e nojo diante da pessoa doente. Devemos resistir a seus ataques, sabendo que ajudar o próximo é algo que é muito agradável a Deus e a todos os seus anjos. Também resistimos ao diabo recorrendo a toda a promessa com que Deus encoraja aos que servem aos necessitados. Bem-aventurados é aqueles que ajudam os necessitados. O Senhor o livrará no Salmos 41, do 1 ao 3. Salmos 91, 11 ao 13. Vivência da fé em meio à pandemia. Quando a peste assolava várias partes da Alemanha, em 1527, um pastor de Breslau, o Dr. João Hess, pediu insistentemente a opinião de Lutero sobre se era correto fugir do vírus mortal. Ele inicia a carta de resposta registrando a polarização existente em relação à questão. Algumas pessoas pensavam que não precisava nem se devia fugir de uma praga mortal. Para esta, a morte é um castigo de Deus por nossos pecados e devemos nos submeter a Deus a sua punição. Fugir seria uma falta de fé em Deus. Outros eram da opinião que se poderia fugir, especialmente se a pessoa não ocupasse nenhum cargo público. Lutero afirma que, por mais elogiável que a primeira opinião seja, não se pode esperar o mesmo pensamento e atitude de todos. Há diferenças na fé dos cristãos. Uns são fortes na fé, outros têm uma fé fraca, e Cristo não quer que os fracos sejam abandonados. Romanos 15:1 e 1 Coríntios 12:22. Se a pessoa não ocupa cargo público e não há pessoas que dependam de seus cuidados, então ela está livre para decidir entre fugir ou permanecer, tentar salvar a sua própria vida e cuidar do seu corpo. É uma tendência natural implantada por Deus. Efésios 5:29, 1 Coríntios 12:21 ao 26. Lutero cita vários personagens bíblicos que procuraram salvar suas vidas quando estes corriam perigo. Abraão, Isaac, Jacó, Davi, o profeta Urias, Elias, Moisés e outros. Isolamento social e o cuidado com os contaminados. O reformador defende o isolamento de pessoas contaminadas pela peste, mas estas precisam receber a devida assistência e não devem ser abandonadas. Por outro lado, pessoas contaminadas devem tomar cuidado para não transmitir a doença para outros. Se um doente for perverso a ponto de procurar encorajar outros intencionalmente, este deve ser retirado de circulação pelas autoridades. Lutero ainda acrescenta que, em Wittenberg, a doença foi causada pela sujeira, e assim a preguiça e o descuido de alguns levou à contaminação de outros. As recomendações e os conselhos de Lutero parecem, em sua maioria, bastante atuais. Eles continuam válidos porque são provenientes da palavra de Deus. Assim como todo mal existente no mundo, a peste negra, também a Covid-19, resultam da entrada do pecado no mundo. Mas a palavra de Deus nos aponta para o amor de Deus e nos concede o perdão obtido por Cristo. Cuidado para não tentar a Deus. Por outro lado, diz Lutero também, existem pessoas que tentam a Deus ao agir de forma precipitada e imprudente, não tomando cuidados para proteger-se da morte e da peste. Tais pessoas não tomam remédios e não evitam lugar, e pessoas infectadas levam a doença na brincadeira, tentando mostrar que não tem medo dela. Diz Lutero, isto não é confiar em Deus, mas tentá-lo. Deus cria medicamentos e nos deu inteligência para proteger e cuidar bem de nossos corpos, para que possamos ter em boa saúde. Ele continua dizendo que a pessoa que não toma os devidos cuidados e assim prejudica o seu corpo, corre o risco de cometer suicídio aos olhos de Deus. E se essa pessoa ficar doente e depois contagiar outras pessoas, ela será responsável perante Deus por assassinatos. Lutero diz que um cristão deve pensar assim: pedirei a Deus que misericórdia nos proteja. Não vou fumigar, ajudar a purificar o ar, dar remédios e tomá-los. Evitarei lugares e pessoas onde minha presença não é necessária para não me contaminar e,
desta forma também me infectar e contagiar os outros, e assim causar a morte como resultado da minha negligência. Se Deus quiser me levar, Ele certamente me encontrará, e eu terei feito o que Ele esperava de mim. E por isso, não sou responsável pela minha própria morte, e terei feito o que Ele esperava de mim.